Você acha que pecado é tudo igual? Você acredita que todos estamos no mesmo pecado? Que todos somos pecadores do mesmo tipo de pecado? Bom, no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre o peso do pecado para nós entendermos as diferenças de pecado e por que João usou o termo pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Isso, irmãos, é importante para nós entendermos as diferenças de pecados para que nós não sejamos confundidos com aqueles que transgridem os mandamentos do Senhor de forma que o Senhor irá vomitar, condenar ao fogo eterno. Fique até o final que nós vamos aprender isso hoje. Olá, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Que a sua plenitude, a sua bondade, a sua amabilidade esteja presente em vossos corações. Amém? Irmãos, no vídeo passado eu falei sobre o que era o pecado, né? Como que o pecado acontece. Eu resumi basicamente o que significa pecar, né? Que não é algo ligado à religião, mas sim algo ligado a uma desobediência das leis de Deus. E especifiquei alguns pontos naquele vídeo. Se você não assistiu, vou deixar um card aqui em cima, né, para você assistir. E também vou deixar um outro vídeo onde eu falo sobre o pecado de morte, né, que é o pecado contra o espírito. Também tem um outro vídeo que é sobre pecado contra o espírito. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu já gravei vídeo sobre isso. É só você ir na minha playlist que você vai encontrar esses vídeos, amém? Hoje eu quero falar especificamente sobre o peso do pecado, certo? Porque, irmãos, isso é muito importante, porque eu tenho certeza que você já deve ter escutado a seguinte frase: todos nós somos pecadores. Não, todos nós pecamos. Todos nós estamos no mesmo balaio. Mas será que isso é verdade, irmãos? Eu vou citar um exemplo. Digamos que eu peque por uma mentira, né? Uma mentira que eu falei no momento de medo, de estresse, ou no momento de não lembrar com detalhe certo assunto e acabei mentindo. Depois eu caí em si, na minha oração, pedi perdão para Deus porque eu menti. Mentira é pecado, amém? Então quer dizer que o meu pecado é igual a uma pessoa que estupra? Será que é isso? Será que não existe uma diferença de pecado? Então isso é muito importante porque para você, para mim, para nós, não cairmos na maior mentira de Satanás, que todo pecado é igual. Se todo pecado é igual, significa que você pode pecar do jeito que você quiser, porque todo pecado é igual, e Jesus te ama e Jesus vai te perdoar, né, pelo seu pecado. E isso é muito perigoso. Eu já ouvi de pessoas, inclusive pessoas que tinham crimes de homicídio, que na cabeça dela, ela seria julgada por Deus e Deus entenderia que aquela justiça que ele fez, né, com as próprias mãos, teve um motivo e Deus sabia do motivo. Então, existem, irmãos, pecados que nós precisamos entender a diferença, porque há pontos na Bíblia, né, que falam de, principalmente no livro de 1 João, né, no capítulo 5, no verso 16 em diante, que há pecados que são para a morte, né, que não é nem para você orar para aquele que se diz irmão, tá? Aquele que fala que é irmão, a paz do Senhor e está contigo, e fala que é convertido e que nasceu de novo e que prega, né? Que leva a palavra de Deus, e daí você descobre que é um adúltero, que é um fornicador, que é um mentiroso, que é um avarento. Então essa pessoa aí é um falso crente, e esse falso crente você tem que se afastar dele. Nem comer junto você pode, porque ele está blasfemando contra o nome santo de Deus. Amém? Então, eu quero conversar sobre este assunto, porque eu já ouvi de pastor, né, que se intitula pastor, né, porque muitos recebem esse título de pastor, mas não entendem a seriedade que é você receber esse cargo de líder, né, que basicamente é um cargo de liderança, de supervisor, né. Jesus, quando ele pede para Pedro, né,
ele jurar 3 vezes que ele ama ele. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E ele fala, apacenta minhas ovelhas. Então Deus ele dá uma ordem de cuidar das ovelhas. Então o pastor ele tem que cuidar das ovelhas, dando o maior exemplo e servindo elas. E quando um pastor diz que basicamente pecado é tudo igual, você vê que o nível de periculosidade que é não saber a diferença de pecados. Amém? Então, eu quero que os irmãos abram, primeiramente, lá em Levítico 5, no verso 11. Essa passagem, irmãos, o Senhor está instruindo ali um tipo de oferta pelo pecado, né? E os irmãos vão ver que essa oferta ela é uma oferta pequena, né? É uma oferta que qualquer pessoa pode ter. Então, existia uma oferta que não precisava derramar sangue, né? Era uma oferta leve, né? Que você fazia, né? Porque tinha um sacrifício que era derramamento de sangue pelos pecados do povo. Amém? E é este versículo que muitos judeus usam até os dias de hoje para justificar que não precisa derramar sangue, né? Então eles usam de forma distorcida esse versículo para justificar que a morte de Cristo foi uma invenção cristã e que não precisa derramar sangue, né? Então o derramamento de sangue sim, tem vários versículos que falam que é pelo pecado do povo. Ou seja, tem transgressão, tem adultério, tem mentira, né? Então existia um sacrifício que é aquele que Maria, né? Ela vai levar essa oferta pelo pecado dela, que ela leva 2 rolinhas e um pombinho, né? Ela leva essa oferta, né? Salvo engano, tá em Lucas, Lucas 2:24. Também um sacrifício deveria ser oferecido como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, né? Então, lá em Levítico 5:11 diz o seguinte, ó: se, porém, as suas posses não bastarem para 2 rolas ou 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo que houver pecado, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, porque é oferta pelo pecado. Amém? Então, Deus está dando uma sugestão, uma opção para aqueles que não tinham nem para comprar uma rolinha e uma pombinha para a oferta do pecado, né? Porque no verso 10 diz assim, ó, no verso 10 diz assim, ó: E do outro fará o holocausto conforme a ordenança, assim o sacerdote fará expiação por ele do pecado que cometeu, e ele será perdoado, né? Aqui está falando dos sacrifícios do sacerdote, né? E daí, se a pessoa não tivesse 2 rolinhas, 2 pombinhas, ela poderia levar uma oferta de farinha, né? E depois ele fala assim, ó: e trará o sacerdote, o qual lhe tomará um punhado como memorial da oferta, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. É oferta pelo pecado, né? Então, existia sim um sacrifício menor comparado aos outros, né? Pelo pecado. Então, quando João fala que há pecados que não é para a morte, significa que existe uma diferença de pecados. Amém? Eu vou abrir aqui, irmãos, em Jó 31, no verso 6, olha o que ele diz: Deus me pese, né? Ou pese-me Deus em balanças fiéis e conheça a minha integridade. Ou seja, se existe uma balança, irmãos, quer dizer que existe um peso, né? Se vocês pegarem as leis do Brasil, até vou abrir aqui rapidinho para vocês verem, ó, tipos de homicídio lei, né? Olha só o que diz. O que diz a lei, irmãos? Deixa eu ver. Olha só. Homicídio, irmãos, é quando você tira a vida de alguém, tá? Mesmo que você não teve culpa, mesmo que você não teve intenção, como foi o caso de Moisés, ele entrou em luta corporal e acabou matando os 2 egípcios, mas ele não planejou, não escondeu, não esquartejou, não
disse, eu vou te matar porque eu te odeio, ou coisa assim. Foi uma luta corporal para defender os hebreus escravos. Na lei, né, existe assim, ó, quais são os tipos de homicídio? Existe o homicídio doloso, é um homicídio que o autor tem a intenção de matar a vítima, né? É aquele que ele quer matar, realmente. O culposo, que é aquele homicídio que a morte é causada por negligência, né? Uma imprudência, né? Uma falta de cuidado da pessoa, né? Homicídio privilegiado, esse tipo de homicídio ocorre em circunstâncias especiais que são consideradas atenuantes pela lei. Geralmente envolve emoção intensa, uma reação desproporcional e uma situação que pode ser um caso de injusta provocação da vítima, ou até um relevante valor moral e social. Então vê que ainda existe um outro tipo de homicídio, né? Tem o feminicídio, mas isso aqui eu vou ignorar, porque eu vou ir pela palavra de Deus, que toda vida, né, é uma vida, né? Não, o homem é mais importante, uma mulher é mais frágil, uma criança. É claro que tem graus, né? Por exemplo, uma pessoa que tira a vida de uma criança, abusa, com certeza, perante Deus, é um grau muito grande, né? Comparado a alguém que, sei lá, se defendeu ou teve intenção de tirar a vida de sei lá, um bandido ou coisa assim. Ó, tem infanticídio, que eu acabei de falar, que é de crianças, né? Quando uma mãe mata seu próprio filho, recém-nascido, nos primeiros dias de semana, você vê que é um outro caso de homicídio. Homicídio por motivo torpe, né? Neste caso, a morte ocorre por um motivo insignificante, banal e sem importância relevante. Uma discussão, uma briga de trânsito, motivos triviais, né? Homicídio qualificado, que é caracterizado pela presença de agravantes que majoram a gravidade do crime. Pode incluir tortura, emprego meio cruel, motivo torpe, moralmente reprovável, mediante a recompensa, né, quando alguém paga para matar, né, ou promessa de recompensa. A presença desses agravantes geralmente resulta em uma pena mais severa. Tá vendo? Tem uma pena mais severa dependendo do grau do homicídio. É importante ressaltar que esses tipos de homicídios mencionados podem variar diferentes sistemas jurídicos, e suas definições específicas podem ser encontradas nas leis de cada país. Eu só quis abrir aqui, irmãos, para vocês entenderem que a própria lei humana, né, a lei dos homens, ela é baseada nas leis de Deus, né? Existem sim existem diferenças de homicídio, existem diferenças de roubo, existem de vários tipos. Então, todo crime tem um peso, uma sentença, uma condenação. Amém? Então, se assim já existe na lei de Deus, é a mesma coisa. Por isso que a Bíblia fala, né, de uma balança justa. Olha o que diz lá em Daniel 5, no verso 24 ao 27. Então dele foi enviada aquela parte da mão. Até um dia eu vou abordar esse tema aqui para fazer um estudo sobre dons de línguas, tá? Vai ser um estudo muito importante. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que escreveu Mene, Mene, Tekel, os Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Ou seja, o peso do rei foi um peso insignificante, não gerou frutos, não teve um peso digamos que a injustiça foi mais pesada do que a justiça, né? Ou seja, foi achado em falta, né? Tipo, faltou hombridade, faltou temor a Deus, faltou obediência, faltou adoração a Deus. Ele blasfemou o nome de Deus porque ele pegou utensílios sagrados e encheu de bebida, tinha fornicação. Então, a falta dele foi a falta da justiça. Então, o peso da balança foi para a injustiça, amém? Então, existe sim, irmãos, um peso de pecado. Por que eu estou falando isso? Para nós entendermos que há diferenças de pecado, irmãos, tá? Porque quando diz assim, eu sou pecador, sim, nós erramos, nós cometemos falhas, né? Por isso que o crente, irmãos, ele não pode ir muito para a balança
que vai levar ele para o abismo. Existe uma balança de pecado. Por que Paulo diz assim? Não apagai o espírito. Porque toda vez que você transgride, a chama do espírito ela vai diminuindo. Se você não corrige, se você não se curva ao Senhor, se você não evita, se você não vigia, a tendência é você ser achado em falta de justiça e ir para uma balança injusta. Ou seja, Deus vai te colocar no lado da injustiça. Amém? Deus é justo, por isso que existe essa balança. Por isso que o símbolo da justiça tem uma mulher segurando uma balança, só que lá, logicamente, ela está cega, no sentido que a justiça não vai enxergar, não vai olhar pelas aparências, né? Pelo status social, coisa desse sentido. Deveria ser assim, mas a gente sabe que não funciona. Mas Deus, ele não é cego, Deus vê tudo, tá? Vê o nosso coração e sabe das nossas intenções. Amém? Deixa eu ver se eu tenho mais um versículo aqui, ó. Onde é que tá aqui, ó? O peso e balança justos são do Senhor. Obras suas são o peso da bolsa, né? Provérbios 16:11, né? Lá em Levítico 19:36 fala assim, ó: balanças justas, pesos justos, efa justo rintereis. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, né? Deus, ele é um Deus justo. Ele gosta que nós sejamos justos. Até no nosso dia a dia, né? As pessoas, a gente vê pela desonestidade e fala assim para você, né? Por exemplo, hoje tem balança de açougue e tal, você vai lá, quer 1 quilo de carne. Se o açougueiro for mentiroso, ele vai programar a balança para pesar tanto, né? E você vai pagar por um valor menor. Quantas vezes você já ouviu de pesos diferentes, que a pessoa paga uma coisa e leva a outra, né? Então, tudo isso simboliza um tipo de injustiça. Então, existem pecados que nós, né? Vocês, que eu digo, todos nós cometemos, só que Deus, ele é justo. Ele vai analisar que tipo de pecado você cometeu. É por isso, irmãos, que quando nós nascemos de novo, nós conseguimos enxergar os pecados que Deus reprova. Por isso que nós não cometemos, né? Então, é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá essa luz para nós enxergarmos toda a iniquidade que há no mundo, toda a injustiça. Então, nós nos afastamos daquilo que vai nos derrubar, que vai nos levar para um peso injusto. Eu separei aqui também alguns versículos para nós vermos aqui, né? Paulo, ele usa muito essa expressão, né, de tipos de pecados, né? Lá em Colossenses 3:5, né, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, um dos pecados mais terríveis que Deus abomina está ligado à fornicação, à impureza, que é quando você pratica relações fora do casamento, relações, como é que eu vou dizer para os irmãos? Usar a palavra aqui, adultos com crianças, né? Entre pessoas do mesmo sexo, seres humanos e animais, e outros tipos de impurezas, né? Outros tipos de coisas banais, né? E a afeição desordenada é basicamente a homossexualidade, né? É aquilo que o homem, ele tem uma figura feminina que ele não deveria ter, né? Ele deveria ser homem de verdade, e a mulher querer ter aquela coisa desordenada, né? Que é masculina, que ela não deveria ter. Então está ligado à homossexualidade. Lá em Efésios 5, do 3 ao 5, diz assim, ó. Paulo fala muito disso, tá, irmãos? A Bíblia, se vocês pegarem eu vou falar muito disso também, depois que nós entendermos o que é o pecado, qual que foi a origem do pecado, vocês vão entender que a origem está ligada a questões carnais, sexuais. Porque quando você chega, principalmente lá no livro de Reis, você vê que todas as vezes que eles levantavam altares, tinha queda da rainha da sexualidade. Eles faziam orgias, né? Eles cometiam pecados desenfreados ligados à sexualidade, né?
Efésios 5, do 3 ao 5. Mas a fornicação, mais uma vez, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus. Né? Então, todos esses pecados são pecados banais, pecados reprováveis diante de Deus. Né? Gálatas 5,15. Olha o que diz lá. Diz assim, ó. Deixa eu ver se é... Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, irmãos. Continuando aqui, irmãos. Lá em Gálatas 5, capítulo do verso 16 em diante. Olha só. Isso vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei, né? Porque a lei, ela condena o pecado, né? Porque, por exemplo, o que diz lá? Não roubarás, não matarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho. Então, se você cometer um desses delitos, você vai estar sob o jugo da lei, né? Aí no verso 18, no verso 19 diz assim, ó. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Todos esses 4 pecados aqui, eles estão ligados a questões sexuais, tá, irmãos? Tu vê que sempre as questões sexuais praticamente estão sempre em primeiro lugar. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essas. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Então, se a pessoa está lá, não está casada, está só vivendo junto, só namorando e tendo relações sexuais, ela está em fornicação. O que diz aqui? Que a fornicação é uma obra da carne e não vai herdar o reino dos céus. Amém? Outro versículo importante aqui, irmãos. Ó. 1 Coríntios 6, verso 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Os maldizentes são aqueles que falam mal, que mentem, né? Que criam contendas. Por exemplo, já perceberam que Jesus ele nunca chamava o povo de raça de víboras, ele nunca erguia a voz com o povo? Agora, com os falsos líderes, porque alguns fariseus acabavam, né, tendo simpatia por Cristo, mas tinham medo dos outros, né? Agora, os fariseus que Jesus conhecia o coração, ele descia a lenha, seus raças de víboras, seus filhos do diabo, porque ele sabia das ações deles, né? Então, esses eles tinham a língua mentirosa, maldizente, né? Eles inventavam calúnias, difamavam, inventavam falsas acusações. Lá em Apocalipse 21, no verso 8, olha o que diz lá. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, né, aqueles que não creem, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E no Apocalipse 22:15 diz o seguinte, ó, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que prostituem, novamente prostituição, fornicação, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, né? Até porque a mentira, ela deu início, né, ao pecado, né? Ela foi só o início, né, a mentira. Amém? Então, irmãos, eu quis trazer este assunto aqui justamente para explicar sobre essa questão da balança, né?
Então, sempre que você ouvir, todos nós somos pecadores, aí tu vai sempre lembrar, tá, mas que tipo de pecado? Aí eles vão dizer assim, pecado é tudo igual. Mentira. A própria palavra diz que existem pecados abomináveis, pecados que são para a morte, né? E pecados que não são para a morte. Ou seja, há uma balança, há uma diferença de pecado. Porque se fosse tudo igual, para que teria justiça? A justiça é justamente para analisar a tua situação e ver se você merece perdão ou não, né? Então existe sim uma diferença. Outra coisa, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Qual que é a consequência se eu, por exemplo, menti para minha mãe que eu ia no mercado, né? E eu peguei e fui para a casa de um amigo meu beber, né? E de eu ter feito, sei lá, ao invés de ir para casa do amigo beber, eu fui para casa de um cara que a minha mãe condena, fui lá e planejei um assalto, cometi um crime e fui preso. Qual que é a diferença desses dois pecados? Porque os dois são mentiras, né? A diferença é que uma mentira me levou para uma festa, bebi, depois voltei para casa, levei um xingão da minha mãe vai ficar indignada comigo e vai ter as consequências do que? Da ressaca, né? De não ter mais confiança da minha mãe. A outra foi, eu menti, fui lá, era para ser só um assalto, do assalto foi para um latrocínio e eu fui pego e preso. Qual que é a diferença? A diferença são as consequências, né? Então as consequências é o peso do pecado que você cometeu. Então existe sim, irmãos, uma diferença. O que é igual é que, assim, irmãos, todo pecado é iniquidade, ou seja, se você transgrediu a lei, é um pecado, não importa. Pedro, quando ele se levanta, né, ele está lá comendo com os gentios. Aí ele vê os judeus vindo, ele se levanta, ele fica meio tipo, ele quis agradar os judeus. Aquela velha história, quer agradar todo mundo. Aí Paulo viu a atitude de Pedro, daí viu que a Barnabé também começou a se desfazer dos gentios, ficou um clima meio estranho. Isso, irmão, se eu não me engano, 14 anos depois, ou seja, Pedro já sabia que os gentios também eram participantes do reino, ele comia com os gentios, ele participava com os gentios, ele orava com os gentios, ele fez milagres com os gentios. Não era o ministério dele, porque Paulo ficou ministério para os gentios, mas Paulo também pregou para os judeus e Pedro também pregou para os gentios. Então, Paulo vai lá e repreende Pedro. Por que ele repreende? Para evitar que Pedro já estava indo, como Paulo mesmo disse, né? Quando a coisa ficou insustentável, né? Reprovável, aí Paulo toma a posição de repreensão e faz o julgamento de justiça. Fala, que é isso, Pedro? Estava até agora comendo com os gentios, agora está aí se fazendo com os judeus. Sabemos que ninguém é salvo pela lei, pela circuncisão, e começa um embate que ficou um embate pesado, irmãos. Foi uma discussão braba lá. Só que depois Pedro agradece Paulo, não no sentido de agradecer, mas ele elogia Paulo e ainda adverte aqueles que estavam se apropriando das interpretações de Paulo para distorcer a palavra de Deus. Amém? Marcos, por exemplo, não fala ali que os covardes, quer ver? Onde é que está aqui? No Apocalipse 21, né? Ó, os covardes e os incrédulos, ou seja, Marcos, quando abandona Paulo, no meio da batalha espiritual, no meio da perseguição, Marcos abandona Paulo. Ele foi covarde. Só que, irmãos, ele se manteve na covardia? Não, porque depois Paulo elogia ele. Paulo diz que ele era muito útil no trabalho da fé. Pedro continuou fazendo essa negligência, acepção de pessoas? Não, porque depois dessa repreensão de Paulo, caiu a ficha de Pedro. Poxa, quase que eu blasfemo aqui. Então nós que temos esse conhecimento da palavra de Deus, nós temos que ter consciência que existe, Deus ele nos dá a liberdade, nós temos a liberdade em Cristo, mas Paulo diz, cuide para essa liberdade não tornar vocês, fazer com que vocês caiam em pecado. Porque tem muita gente que transforma a liberdade em Cristo em libertinagem. E um ponto muito importante, antes de finalizar, vocês vão notar o seguinte, isso eu vi de líderes religiosos, né? Quando você confronta alguém que está em pecado e conhece a palavra de Deus, o que a pessoa puxa? Ela vai lá na antiga aliança e fala assim, ó, mas Davi também era o rei
tinha o Espírito Santo e foi lá e se deitou com Batseba, depois mandou Urias para a morte, traiu, cometeu adultério, e ele foi perdoado, ele pediu perdão. Só que eles esquecem que Davi estava na antiga aliança. Ou seja, todo ano tinha sacrifício pelo perdão dos pecados. Todo ano tinha sacrifício pelo perdão dos pecados. E Paulo diz que isso não adiantava. Ou seja, Davi pediu perdão? Sim. Foi perdoado? Foi, porque ele foi sincero de coração. Mas qual foi a consequência do pecado dele? Foi uma desgraça na família dele. O filho morreu, depois outros filhos tiveram... uma filha foi violentada pelo próprio irmão, se mataram, foi derramado sangue dentro da família dele. E só Salomão que conseguiu ainda sentar no trono, né? Porque ele daí sim ele foi filho dentro de um relacionamento, daí ele já tinha tomado Batseba como esposa, mas percebam as consequências que teve Davi. E isso que ainda não tinha sido sacrificado a Santa Aliança, que é o que Paulo diz lá em Hebreus 10, a Santa Aliança. Davi não estava na Santa Aliança, ele tinha autoridade, ele tinha o Espírito, né? Mas mesmo ele tendo o Espírito, ele ainda não, que nem Paulo diz, eles não alcançaram a plenitude da graça, né? Paulo mesmo diz, né, que pela fé, né, ele fala pela fé, pela fé Enoque, ele fala pela fé, agora fugiu o nome, meu Deus, fugiu o nome agora. Ele vai falando pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Jacó, ele vai citando várias pessoas pela fé que eles criam, eles tinham fé na palavra de Deus, mas eles não alcançaram a graça, né? Eles não conseguiram alcançar a graça. Abel, meu Deus, fugiu o nome de Abel aqui. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício que Caim. Então, todos eles, Davi, Raabe, que foi citada, né, Moisés, todos eles pela fé, eles não alcançaram a plenitude da graça. Por quê? Porque Cristo ainda não tinha sido morto e ressuscitado. Preste atenção, nós alcançamos a plenitude da graça. Por isso que nós, quando recebemos o perdão da graça, não vai ter mais sacrifício de Jesus todo ano, irmãos. O Cordeiro morreu uma vez por todas, não é todo ano tem sacrifício de Jesus. Por isso que Paulo diz lá em Hebreus 10, que aqueles que cometem pecado voluntariamente, de novo sacrificam Cristo na cruz, humilham a Santa Aliança. A Santa Aliança, se você humilhar, você comete uma blasfêmia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido, tá? Há muitos elementos, mas é só para os irmãos entenderem a diferença. Sim, tem diferença de pecado, né? Então, sempre que vierem com esse papo que pecado é tudo igual, vocês lembrem que não. O pecado, ele é transgressão da lei, mas existem níveis e consequências de cada pecado. Amém? Que o Senhor abençoe tua vida, tua casa, tua família. Fique na paz, que o Eterno te abençoe. Amém?